Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à primeira palestra do dia. Está aqui conosco a Natália Fernandes de Oliveira. Seja bem-vinda. A Natália ela é formada em nutrição pela Universidade Positivo, é especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia pela PUC-Paraná em 2011, é especialista em saúde pública com ênfase no programa Saúde da Família pela Uninter em 2013, especialista em gestão de segurança de alimentos pelo SENAC em 2013 e especialista com MBA em gestão pública em 2016, ainda mestre em desenvolvimento territorial sustentável pela Universidade Federal do Paraná em 2021. Natália, pode começar a tua palestra. Muito obrigada. 1, 2, 3. Está todo mundo me ouvindo? Boa tarde. Agora sim, todos ouvem? Então, com muito prazer que eu estou novamente aqui na Câmara para conversar, e agora sobre um outro assunto, né? Da última vez a gente conversou um pouquinho sobre envelhecimento, e dessa vez a gente vai conversar sobre atenção primária à saúde e a municipalização do acesso à saúde. Como já foi mencionado, eu sou mestre em desenvolvimento territorial sustentável e foi dentro do mestrado em que eu fui estudar o sistema único na perspectiva dos idosos, que já tirou um pedacinho do que a gente conversou da outra vez, e um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Esse, na verdade, é o sumário da minha dissertação. Aqui a gente consegue ver dos elementos que já foram elencados, eu tirei essa apresentação ali do Envelhecer e a Saúde, onde eu consegui fazer uma trajetória da saúde no Brasil, até a introdução do sistema único e como o SUS hoje em dia é um direito à saúde de todo mundo. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho, porque ele acaba tendo umas características especiais ao estar dentro da saúde municipal. E a pergunta que a gente começa essa apresentação é a respeito se vale a pena falar do SUS. O SUS, esses dados são de 2019, tá? Então eles estão um pouquinho desatualizados porque não houve um censo novamente, né? A gente tem 145 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Elas são brasileiras ou não, mas que estão no nosso território. Mais de 100 milhões são cobertos pela atenção básica. Por que não chega a ser esses 145 milhões? Porque muita gente só chega dentro do SUS, às vezes, em um momento de emergência. Tá? 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais são feitos por ano. Esse número ele é bem maior do que o atendimento médico. Quando a gente coloca os dados a serem coletados no SUS, procedimento ambulatorial vai desde a pesagem do paciente, a aferição de altura, a pressão, até o momento em que ele é passado para o médico. Já na consulta médica, é avaliado só a consulta isolada. Por isso que o procedimento acaba sendo um valor tão maior do que o atendimento médico. Mais ou menos 11,3 milhões de internações por ano. Isso é bastante gente. É claro que esse dado ele vai ter uma atualização muito maior no ano que vem, quando os dados novos vierem dessa época da pandemia, porque o número de internações e hospitalizações foi bem superior à nossa média natural, né? O SUS, frente ao resto do mundo, ele também é referência para muitas coisas, como, por exemplo, a gente tem a maior rede de banco humano no mundo. O Hospital das Clínicas em Curitiba conta com uma estrutura muito boa e que atende até o nosso litoral. O maior número de transplantes de órgãos públicos no mundo também é acontecido pelo SUS. Por mais que, às vezes, a cirurgia seja efetuada em um hospital particular, a coleta desse órgão até o transplante para a pessoa que vai receber é toda realizada pelo SUS. 90% dos mercados de vacinas são movimentados dentro do SUS. E esses 10% que faltam, eles acabam comprando das mesmas fontes que o SUS, e se falta no SUS, acaba faltando também nos planos privados. Assim como aconteceu um tempo atrás com algumas vacinas para criança.
50% dos mercados de equipamentos hospitalares estão voltados para o SUS, 80% do investimento do câncer no Brasil é dentro do SUS, e 90% ou mais das hemodiálises realizadas também são dentro do SUS. Ou seja, o SUS é um sistema muito grande e ele acaba abrangendo muita coisa. Claro que cada um com sua especificidade, né? Mas isso vai sendo adaptado conforme cada realidade. A gente tem, normalmente, no imaginário popular, duas divisões entre o SUS, né? O SUS na questão do pobre, que é para pobre, que é um serviço de baixa qualidade, e o SUS que tenta fazer uma inclusão na transformação social. Porque dentro das ferramentas do SUS, a gente tem que entender que ele quer fazer com que todos os usuários sejam gestores de alguma parte ou de uma grande parte dos mecanismos de saúde. Então, parte do que a gente vai conversar aqui hoje é para tentar desmistificar a questão do SUS ter um serviço de uma qualidade um pouquinho mais inferior, sendo que, na verdade, ele atende, além de muita gente com qualidade e de forma adequada, porque esses são os princípios que estão dentro dele. O SUS, ele não nasceu, né? Ele foi uma construção social, porque a gente tem relatos de vida, né, desde dos primórdios, e aqui no Brasil isso começou a ser datado a partir do momento do descobrimento, né? Então a gente tem ali num princípio o atendimento voltado para as santas casas, que foi construído logo no início, mas elas não eram conectadas. Cada uma funcionava de uma maneira específica e atendia de uma maneira específica. Em conjunto com isso, o território do Brasil é muito grande. Então, a gente também tinha a questão dos curandeiros, das benzedeiras, das pagelanças, que acabavam acontecendo com uma grande quantidade. E que muitas dessas culturas alternativas de tratamento acontecem até hoje. A saúde no Brasil ela passa a ser levada um pouquinho mais a sério quando chega a família real em 1822, porque eles tinham a preocupação da saúde de quem iria passar a morar no Brasil, porque o Brasil não tinha outras formas de tratamento. Isso fez com que começasse a ser explorado o mercado das vacinas, até culminar com a revolta da vacina em 1904. Junto com a revolta da vacina, a gente tem a revolta sanitarista e alguns outros movimentos que foram todos frente ao SUS que vieram a acontecer. Que não era SUS na época, tá? Era em frente à saúde pública. Aí a gente chega na Lei Eloy Chaves, que começa uma mudança um pouquinho mais abrupta, que vai levar a gente à saúde do trabalhador. Nesse momento, só quem tinha direito a uma ferramenta de saúde adequada, vamos dizer assim, para aquela realidade, era quem trabalhava. Porque essa pessoa que trabalhava, ela tinha que garantir que ia conseguir trabalhar e, dessa forma, produzir para a sociedade. Então, a saúde dela, ela era resguardada. As outras pessoas ainda precisavam contar com as santas casas de misericórdia e assim por diante. Em 1953, a gente tem a criação do Ministério da Saúde. Acho que voltou. Isso. Do Ministério da Saúde. Ele agia de forma isolada até então. Ele vai ser integrado nas atuações de saúde pública um pouquinho mais lá na frente. Em 77, vem o antigo INAMP, já extinto, que a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito deles. Em 77, a gente tem ainda a Conferência Internacional sobre Atenção Primária. É a primeira vez que a gente vê a estrutura do Brasil se voltar para a atenção inicial da saúde. Tá? Até então, as ações elas eram isoladas e não se tinha uma estrutura tão grande. Em 1980, a gente chega num marco muito importante, que é o aumento da cobertura vacinal. E a gente começa a falar de erradicação de algumas doenças e de até mesmo controle de outras que ainda existem, mas com uma forma bem menor. Em 83, a gente tem as ações integradas em saúde. Aí realmente é um marco em que vai alterar completamente como o Brasil vê a saúde pública. Até a gente chegar aqui, ó, em 86. De 86 para cá, a gente já tem um pouquinho mais, além de dados complementares, de forma mais robusta, a gente tem também muito da criação do que a gente conhece hoje como conceito de saúde. É aqui que a gente começa a marchar para encontrar o conceito de saúde que a OMS vem dar para a gente, como sendo o estado completo de bem-estar físico e mental. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde,
foi produzido um relatório, e esse relatório acabou sendo subsidiário para fazer as alterações de alguns artigos constitucionais, principalmente o 1906 e o 200, e nessa conferência ela acaba trazendo um corpo muito mais humano para a saúde pública no Brasil. Os principais pontos que foram discutidos nesse momento foi a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Aqui, por favor, não vejam o Estado como o Estado do Paraná, o Estado do Amapá, enfim. O Estado ente federado, o Estado que cuida de todos nós. A equidade e a integralidade das ações em saúde, a separação da saúde e da previdência, porque a ligação das duas continuava mostrando o quanto a gente estava correlacionado a ter saúde para poder trabalhar. E a partir desse momento, não. Saúde é um direito de todo mundo que está no território brasileiro e a previdência também. Então, elas são separadas. O sistema público com um comando único, ou seja, meio que uma unificação de todas essas santas casas que atendiam a população, para com que isso fosse um atendimento de uma maneira não só uniforme, mas que você conseguisse ter todo mundo acesso ao mesmo atendimento. A gente, enfim, recebe esse conceito que o OMS vai passar para a gente de saúde e cria, ou melhor, começa a se pensar, porque quando se tem a Constituição Federal, a gente não tem ainda de onde vai sair o dinheiro para financiar o SUS. A gente só tem que o SUS existe. Então, começa a se pensar na política de financiamento desse setor de saúde. E assim, a gente chega à Constituição de 88, que vai trazer a proteção dos direitos individuais de cada um, a proteção dos direitos sociais, apesar dela ser colocada em 2015 só, a proteção dos direitos coletivos, né, da sociedade. Por quê? Porque a nossa Constituição brasileira, ela vem tutelar o bem jurídico chamado vida. E, com isso, ela traz a garantia da saúde para todo mundo como sendo um bem que o Estado deve proteger. Então, a Constituição ela traz, nesse momento, um desenho geral de como deveria ser o SUS. Mas, dependendo ainda de outras leis esparsas que a gente já vai ver, refinar o que seria realmente o SUS e como o SUS viria a coletar recursos, agir para a sociedade. Aqui a gente tem o texto constitucional, onde a gente vê os direitos sociais, onde tem a saúde, no artigo 6º, que foi esse que eu comentei, que entrou em 2015, e o artigo 196, onde ele traz o direito à saúde para todo mundo, e o 198, onde ele dá essa separação, em que pode se descentralizar o atendimento do SUS, e que, mesmo assim, ele tem que chegar a todo mundo. O direito à saúde. A gente tem, como esse direito de saúde, não é só o direito ao acesso a um atendimento médico, é também o direito à medicação, o direito muito correlacionado com a alimentação, com o lazer, até porque o conceito da OMS ele vem trazendo para a gente que saúde não é só o nosso corpo físico, saúde é também o nosso estado espiritual e o nosso estado emocional. Então, com a universalização do atendimento médico, que era preconizado pela saúde, a gente tem que o INAMPS ele ficou um tempo funcionando junto com o SUS. Só que existia uma questão muito complicada, porque o INAMPS coletavam os dados de uma forma e o SUS coletava os dados de outra forma, principalmente em prontuários médicos. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem uma minissérie que fala do caso Evandro e tal. Eles comentam que, quando foram solicitar para a dentista os dados dos dentes do menino, não foi possível, porque o INAMPS não fazia a guarda desses atendimentos médicos. Então, uma das provas do caso acabou meio que sendo perdida exatamente por causa disso. Em 93, o INAMPS acaba, e com isso passa a vigorar só o SUS. Só que muitas das estruturas em que já existe o INAMPS, vai morar o SUS ali. Isso acaba causando uma confusão na cabeça do usuário, porque a gente percebe que, quando permanece a mesma estrutura e o usuário não está preparado para aquilo que vai mudar, ele cria exatamente os mesmos hábitos que tinha antes e que acabam complicando
o SUS de uma forma maior. Porque o SUS, ele consegue atender todo mundo se você acessar ele da forma correta. Não é, às vezes, no postinho de saúde que você vai resolver. Mas, no postinho de saúde, você vai ter uma guia que você vai conseguir resolver o seu problema. E, às vezes, fazer com que o usuário entenda isso é muito complicado. Então, para a construção do SUS, a gente precisou de uma necessidade social, que era a necessidade de saúde de uma população inteira e não só dos trabalhadores. Um desejo político, porque ele precisou fazer parte da Constituinte de 88, e isso fez com que os políticos tivessem que olhar para a saúde de uma forma maior. E o envolvimento social. E assim foi construindo o SUS. O SUS, ele tem duas formas de princípios. Primeiro, a gente vai conversar sobre os doutrinários. A universalidade, eu acho que é o que todos vocês já conhecem, que fala a respeito de atender todo mundo que esteja em solo brasileiro. Não importa se é estrangeiro, se é novo, se é velho, se paga imposto, se não paga, se está preso, se não está. Todo mundo vai ter que ter acesso à saúde. A integridade, ela vai muito mais na qualidade, em você ofertar um serviço de uma maneira completa, do seu início ao fim, da mesma forma. E a equidade é você dar a cada um a medida que precisa. Existem pessoas que vão precisar um pouco mais dos atendimentos do SUS, existem pessoas que vão precisar um pouco menos. Mas isso não significa que em nenhum momento possa haver uma alteração. Por exemplo, eu hoje preciso de 5 serviços do SUS, amanhã eu posso precisar de um só e eu vou ser atendida. Assim como... vou dar um exemplo que é muito mais da minha vivência, tá? A respeito dos leites, das dietas complementares. Não é porque uma pessoa ela tem capacidade de pagar as suas contas de casa que ela não tem direito a ter esse leite complementar para a alimentação se um familiar dela precisar. Mas, às vezes, essa pessoa não precisa pegar todas as latas no município. Ela pode pegar uma parte e ter subsídio próprio, né, seu dinheiro, para complementar essa alimentação. Mas o SUS entende que é direito dela, sim, pegar todas as latas de leite, se assim ela precisar. Ou seja, se amanhã ela perder o emprego, se precisar de mais latas de leite, porque é um medicamento que é um pouco mais caro. E ele pode ser conseguido tanto no município quanto no estado. Aí vai depender da especificidade de cada necessidade. Aí a gente chega nos princípios organizacionais. Quem são eles? Eles são os princípios que estão depois dos basilares, que foram esses 3 que a gente falou lá em cima, mas eles dão o tom de como o SUS roda no dia a dia, nos postos de saúde e na nossa vida. Primeiro, a descentralização. Parou de se ter um polo único para atendimento. Hoje, o município ele pode decidir quantas unidades ele vai ter e como essas unidades vão ser localizadas em toda a sua estrutura. A regionalização, que ela vai mostrar para a gente o quanto cada município pode decidir o que fazer ou o que não fazer. Por exemplo, tem município que existe necessidade de ter um barco acoplado para quem trabalha na saúde poder visitar as ilhas. Existem municípios que isso não precisa, mas que talvez precise de um outro veículo específico. Claro, né, eu falo do barco porque é a realidade que a gente vive, né? Eu venho do SUS de Antonina, então a gente tem uma realidade bem atípica lá dentro. A hierarquização significa que, assim, por mais que o município possa escolher como vai fazer a gestão da saúde dentro dele, ele deve prestar contas para quem está em cima. E a participação da comunidade? A participação da comunidade, ela vem como uma forma não só de filtro do atendimento público, mas também de poder escolher como o SUS vai ser moldado naquele município. Essa, para quem não conhece, a carteirinha do SUS, que todo brasileiro tem, tá? Ela é feita a partir do CPF, data de nascimento, sexo e alguns dados iniciais. Se você já entrou para tomar uma vacina ou para, de repente, fazer algum procedimento de urgência, e mesmo assim não tinha, né, a carteirinha do SUS, ela foi feita no momento da sua internação. Então, acontece bastante. Assim, às vezes a pessoa tem, sei lá, há 10 anos atrás, teve alguma coisa no hospital, não tem o cartão SUS, mas quando ela vai retornar, ela diz para a gente assim, eu não tenho, eu não fiz, eu nunca tive acesso.
vai lá, ela tem o cadastro, porque todos esses dados que a gente comentou lá no começo, eles são extraídos a partir do número do cartão SUS de cada um. Paim, ele vem trazendo para a gente que o SUS é um fato concreto. Ele foi implementado, mas ele não se encontra consolidado. Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem, olha ali, ó, o Brasil é um país de tamanho continental. E cada região tem a sua especificidade. Por isso que na própria Constituição a gente já tem esse poder de descentralização do gestor poder escolher. Porque quem vai saber dizer mais o que o município precisa do que a população e o gestor que está nela? Às vezes, se a gente parar para pensar, em Curitiba e aqui no litoral, a gente já tem uma demanda muito diferente. São coisas que são necessidades complexas demais de cada região. Se a gente comparar Antonina e aqui, também existe um universo de diferença dos atendimentos. Então, o SUS ele é um processo que ele está em construção e vai continuar em construção por muito tempo. A lei... Muda para mim, fazendo favor. A Lei 8.080 de 90, ela vai trazer como que o SUS vai agir. Tá? Ela vai dispor sobre as condições de promoção e proteção e recuperação da saúde. Mas, ainda assim, ela é muito mais na forma de ação dos municípios, estados e da União. Ela não é algo tão descrito ainda. Para isso, a gente vai ter uma resolução que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Aí vem a parte que interessa, de onde vai sair o dinheiro para custear o SUS. Isso vem por meio da Lei 8.142, em que ela vai dar os critérios de transferência do recurso financeiro das 3 esferas, ou seja, todo mundo tem que contribuir um pouquinho, município, estado e União. E, ao mesmo tempo, ela coloca a participação popular através do Conselho e as conferências de saúde. Tá. O Conselho de Saúde é o conselho mais diferente que a gente tem dentro da nossa legislação, porque ele tem caráter deliberativo. Traduzindo, ele pode fazer a escolha de onde vai enfiar o dinheiro. Tá? Só que, infelizmente, nem todo mundo dá o valor que merece a esse conselho. Porque esse conselho ele tem que ser paritário. Metade de profissionais de saúde e da prefeitura e metade dos bairros, igrejas, da comunidade, representação formal da comunidade. Aí, quando você vai para um conselho desse, às vezes, em alguns municípios pequenos como os nossos, a gente vê assim, a pessoa não quer se envolver, a pessoa não quer comprar briga, a pessoa não quer isso, a pessoa não quer aquilo. Mas, na verdade, é o local mais fácil de você promover a mudança. Porque se o conselho não concordar, ou se o conselho quiser fazer outra coisa, ele tem esse poder. Então, às vezes, a gente reclama bastante do SUS sem querer participar dele. E é uma das ferramentas que a gente pode. A participação social, né, ela é a chave do sucesso, como eu estava comentando. Porque, além da fiscalização, a gente tem esse poder de escolha, né, de como você vai gerir toda a estrutura de saúde. Esse é o decreto 7.508, e ele já vai pontuar muito mais específico como cada setor vai funcionar. Claro que aqui eu trouxe algumas coisas só. Ele já vai separar as regiões de saúde, que eu já vou mostrar para vocês. Ele vai dar um mapa de saúde. Ele vai dar alguns protocolos que são necessários que aconteçam dentro do SUS de uma forma um pouco mais descrita. Com isso, o que a gente pode ver? Que o SUS, quando foi criado, ele foi uma ideia na Constituição, ele precisou de uma lei para tomar corpo, de outra lei para ter o financiamento, de outra lei para especificar, e assim acontece até agora. A gente tem normativas que foram alteradas há 2 meses, que foram específicas aqui do Paraná. Então, o SUS ele está nesse processo de mudança para ficar um pouquinho melhor. A gente tem ainda a portaria 2.436 de 17, que ele vai formalizar essa questão do município poder escolher como vai fazer as ferramentas de saúde. Porque ela é a portaria que vai descrever o alto grau de capilaridade. O que é isso? O capilar é uma veia bem fininha, que vai chegar em cada ponto de acesso. Então, assim, para o SUS e para os programas que estão nele alocados, como, por exemplo, o PSF, que é o ESF, né, porque mudou a lei, é uma estrutura que vai ter que chegar na porta do usuário.
através do agente de saúde. É o agente de saúde que acaba fazendo a conexão entre o usuário do SUS até o posto de saúde, e do posto de saúde até as outras competências, caso seja necessário. Cada estado e município, de acordo com a população e com as necessidades, ele vai fazer as suas escolhas, né? Essas escolhas elas não precisam ser permanentes. Hoje o município pode escolher de uma forma e amanhã julgar que vai ser necessário fazer uma outra alteração, e tudo bem, isso pode acontecer. Aqui eu tenho as regionais de saúde. A gente faz parte ali da primeira regional de saúde. E o Paraná ele tem 22 regionais de saúde. Existem 3 programas que são obrigatórios ter em todas elas, que é o pré-natal, o atendimento odontológico e a atenção em saúde. Os outros programas, o município adere se quiser. Por exemplo, a gente teve, um pouquinho antes da pandemia, a adesão dos municípios do litoral, que foi uma decisão da nossa regional, a vitamina A, que é uma cápsulazinha dada para as crianças até 5 anos, ou para as mães que estão amamentando as crianças, para a suplementação de vitamina A. Então, existe essa possibilidade do município aderir ou não a cada programa. Aqui, a gente vai encontrar como está distribuído os níveis de atenção. A gente tem a atenção primária, secundária e terciária do SUS, mas essa imagem ela está mais aqui para a gente descrever o que, entre aspas, é uma necessidade, que são o sistema de regulação e o sistema de transporte, que a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre eles, e o que é o apoio, que são os laboratórios, a farmácia do Paraná, a educação permanente. A questão da telesaúde ela é bem discutida, principalmente após a pandemia, porque durante ela a gente percebeu que nem todo mundo tem o acesso aos mecanismos de telesaúde, porque infelizmente não é fácil ter sinal e celular em qualquer lugar dos nossos municípios, por poder aquisitivo mesmo. E os sistemas de informação em saúde, que eu acho que são os que estão mais distantes do usuário. Porque eu, como trabalho no atendimento básico, né, na unidade de saúde lá pequenininha, quando o pessoal chega para a gente, muitas vezes eles não sabem como acessar o SUS e como fazer com que aquilo aconteça. Até porque cada município tem uma forma. Às vezes a pessoa morava em Curitiba, fazia de um jeito X, aí vem para o litoral, tem que fazer de um jeito Y, e a gente é muito condependente de Paranaguá. Por sorte, né? Porque a gente tem um hospital bom que consegue atender todo mundo. Então, assim, a atenção terciária são os atendimentos especializados. Normalmente, os feitos em Paranaguá. Tá? A atenção secundária, eu não sei se aqui em Matinhos tem, mas são as UPAs. Lá em Antonina, o atendimento voltado à UPA ele acontece bastante dentro do hospital municipal. É como se o nosso hospital ele fosse uma grande UPA. Essa, na verdade, é a estrutura física dele, e é assim que ele atende, porque coisas especializadas a um nível terciário a gente acaba não ofertando no município. E a gente tem a atenção primária. A atenção primária são todos os postos de saúde, não só os ESF. Por que eu trago isso? Porque no litoral, eu percebi durante a minha pesquisa de mestrado que a gente tem uma cultura de ter o postinho de saúde, que é aquele do INAMPS que foi ficando, e a gente tem lá até agora, às vezes num bairro mais isolado, até os postos que foram recriados há pouco tempo. Em Antonina mesmo a gente tem muito isso. A gente tem um posto que fica no Cedro, e que eu saí de casa às 7 horas da manhã e eu voltei quase 9 horas para fazer um dia de atendimento, e a gente só ficou 6 horas no posto, por causa do acesso. Você não pode ir se estiver chovendo, você não pode ir se estiver com um carro que não for adequado, porque você não passa na estrada. Então, isso é a atenção primária, a atenção que vai estar na porta do usuário. E o atendimento lá acontece. Não com a frequência do dia a dia, mas acaba acontecendo também. E o que liga, né, essas 3 esferas de atendimento? É o tratamento fora do município, o TFD. Em tese, o TFD tem que ficar dentro de cada posto UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. O médico, eu cheguei lá para me constar. E o médico vê que eu preciso de um oftalmo, por exemplo. Ele vai fazer um preenchimento de uma guia, chamada referência e contra-referência. Na parte da referência, ele vai dizer tudo que eu tenho.
Na parte da contrarreferência, o médico que eu for enviada vai preencher para ele, eu vou trazer de volta. Eu trabalho no SUS há mais ou menos 11 anos, eu nunca recebi uma contrarreferência de paciente, tá? A gente só manda referência, nunca vi voltar. Aí, teoricamente, essa referência volta para o posto de saúde, a gente tem acesso ao que o paciente fez ou não fez. Tudo bem. Aí o médico dá essa guia para o paciente leva ao TFD e o TFD vai protocolar. É um sistema como se fosse leilão. Aparece lá na tela que vai ter vaga para isso, vaga para oftalmo, vaga para pediatria especializada, vaga para isso, e você vai lá e você clica. Simples assim. E pega aquela vaga para o município. Existe uma limitação de acordo com as necessidades municipais dentro do sistema. E o município ele acaba arcando com o transporte do familiar e da pessoa que precisa desse atendimento. Mas, assim, o TFD é um sistema que está muito ligado com o médico. Você precisa do médico para fazer essa referência, e essa referência ela precisa ser regulada por essa central, que é o TFD. O problema é quando o TFD está num local específico do município. Vamos pensar lá em Antonina de novo. Desculpa, mas eu vou falar bastante de lá, tá? A gente chega e o TFD ele fica atrás do hospital, no centro da cidade. Como é que aquele paciente que está lá no Cedro vai ter um acesso tão facilitado ao TFD? Se ele vai, às vezes, uma vez para o centro da cidade, ou 2 vezes no máximo, assim, se conseguir, por causa de toda a distância. Então, nesse momento, é onde nasce a super necessidade dos agentes de saúde em campo, porque são eles que acabam fazendo essa ponte. As meninas vão para lá, visitam as casas que precisam, recolhem toda a documentação e levam ao centro. Se é bom ou se é ruim, não sei, mas por enquanto está dando certo. Então, isso é uma peculiaridade de Antonina. Dentro do SUS, a gente tem que ter muito isso. Se está ou não está dando certo. Se não está dando certo, muda e tenta adaptar para uma forma que dê certo. Se está dando certo, ele permite que fique assim, que a gente não precise alterar. E assim, a gente chega nessa parte da estrutura do SUS sendo moldada com um aspecto de facilitar. É através da Lei 8.142 que a gente consegue fazer com que isso aconteça no município. Então, qual que é a função da atenção primária, responsabilidade municipal? Cuidar de pessoas e não só tratar doenças específicas, até por isso a gente tem o tratamento contínuo de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias. Isso são agendas perenes em todos os municípios, porque é uma necessidade regional. O setor ele vai ofertar 80% a 90% das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo da vida. Eu até comentei a respeito, né, da carteirinha do SUS do acidente, mas assim, a gente tem lanchonetes que são reguladas pelo SUS através da vigilância sanitária, a gente tem as vacinas que são dadas em grande parte, agora são uma obrigação, né, para a criança estar vacinada para fazer parte do ensino da rede pública, que também são custeadas pelo SUS, né. E cada município ele vai ter ali o que a gente coloca como espectro de serviços. Porque, por exemplo, Antonina pode ofertar uma dieta específica que Matinhos não oferte. E tudo bem, mas é pela necessidade do município. E a promoção e a prevenção das questões em saúde, ela é muito localizada. A gente tem que ver qual a necessidade real da região. E, infelizmente, sem envolvimento social, sem a questão dos determinantes sociais, econômicos e ambientais estarem sendo desenvolvidos no município, a gente acaba não chegando ao patamar de saúde que o SUS deseja. Porque o SUS, nisso que eu trouxe para vocês, na questão de todas as leis, ele acaba sendo muito bonito e muito casadinho inteiro. Mas a gente tem a interferência humana no meio disso tudo. E é onde podem surgir os problemas. Tanto dentro, como por exemplo, do TFD, quanto dos atendimentos ambulatoriais, porque sempre acaba querendo se existir um jeitinho. O problema é que esse jeitinho ele acaba se configurando como um crime frente ao SUS. Durante a minha pesquisa, eu percebi que a Antonina tinha essa questão de trazer a centralização do atendimento, e por isso que eu quis trazer isso para debater com vocês. Porque existe, sim, um pró muito
bom de você ter uma centralização de serviço? Você tem controle do teu pessoal, você tem redução de gastos, redução de espaço e vários tipos de facilidades, porque você economizou, por exemplo, num atendimento médico básico, você pode contratar um médico especial para colocar no lugar. Só que isso leva à distância do usuário, à burocratização do acesso e a questões que são muito complicadas de toda hora você ter que, entre aspas, pedir ajuda ou a benção, que é a figura do coronelismo ali colocada, para você conseguir. Durante a pesquisa, quando eu entrevistei os idosos, foi muito comum assim, eu tive que falar com o secretário para daí eu conseguir minha consulta. Ou eu tive que falar com o vereador fulano de tal para ir fazer minha cirurgia fora do município. Isso foi uma coisa que me chocou bastante, porque não foi um vereador específico citado. Assim, foram 17 relatos de pessoas que questionaram exatamente isso. O quanto os vereadores estavam utilizando a saúde como uma forma de barganha atrás de voto. Porque daí ele não ia votar porque o vereador era capaz, porque o vereador podia ajudar ele. Era porque o vereador tinha socorrido ele, colocado ele dentro de uma estrutura de saúde que é pública. Isso é importante dizer. Essa pessoa ia ter o acesso igualzinho. Era só pegar o papel e levar para o TFD. E, na verdade, o que eles faziam? Eles davam esse papel na mão do vereador. O vereador ia lá no TFD e marcava, pedia um favor, uma ajudinha para pular a fila, né? Porque quando você coloca a tua requisição dentro do TFD, você não vai ser o primeiro a ser atendido. Existem pessoas que já estavam lá antes de você. E demora. Normalmente demora uns 3 a 4 meses, dependendo do atendimento, para você ter esse atendimento especializado. Aí muita gente questiona que o vereador estava fazendo isso como uma maneira de facilitar a vida desse usuário. Não, porque se é emergência, bastava ele pegar e ir para o pronto atendimento, que é a segunda forma de entrada no SUS. Lá você é colocado dentro do mesmo sistema, esse sistema te gerencia e em até 24 horas você está fazendo a sua cirurgia. Na reunião passada do Conselho de Saúde, até o secretário chegou contando que uma criança que tinha plano de saúde tentou fazer a remoção dela dentro do plano de saúde, já faziam 6 horas que estava tentando. No SUS, em 1 hora, a criança estava sendo transferida. Então, o nosso sistema funciona, ele só precisa ser acionado de forma adequada. A atenção básica, ela tem que ser pensada para o usuário, para ela se adaptar e facilitar o acesso da população de uma forma geral. E assim, tirar todos esses entraves e todas essas questões que a gente colocou aqui. Esses que podem ser problemas, mas que não são. Às vezes é simplesmente falta de informação. E dessa forma, aproximar o serviço de saúde ao usuário. Esse é o material que eu preparei para hoje. Agradeço a vocês pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Nós teremos agora um intervalo e retornaremos às 15h30 com a próxima palestra.